Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um dia de atividades e muitas produções. Vamos pegar o nosso caderninho de atividade e abrir nas páginas 19 e 20. Hoje o caderno de atividades nos traz um assunto muito legal. Hoje a gente vai falar sobre as regiões do Brasil. O Brasil ele é tão grande, gente, que ele tem 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essas são as regiões do Brasil. E você sabe qual a região nós moramos? Nós moramos na região Nordeste. A tia trouxe o mapa e tá pintadinho de vermelho, tá vendo? Eu só pintei de vermelho aí a região Nordeste para vocês observarem. Se vocês olharem bem direitinho, tem aqui escrito ó, PE. PE representa, é a sigla do nosso estado, Pernambuco. Então, nós moramos na região Nordeste, no estado de Pernambuco. Mas aqui tem todas as regiões pintadinhas, tá vendo? Aqui é o mapa do Brasil. Então, de verde, nós temos a região Norte, tá, galerinha? Preste atenção aí, hein? De vermelho, nós temos a região Nordeste. De laranja, temos a região Centro-Oeste. De amarelo, a região Sudeste, e de roxinho, de lilás, nós temos a região Sul. Na primeira questão do nosso caderno de atividades, ele nos apresenta primeiro um gráfico apresentando informações e pergunta qual a região com mais casos de Covid-19 no nosso Brasil. Se a gente observar, essa parte pintada de amarelo, ela é maior que as outras. Se a gente olha na legenda, o amarelo representa o Sudeste. Então, o Sudeste é a região com mais casos de Covid-19 de todo o Brasil. A gente está falando de região, tá, gente? Aproveitando que eu estava pesquisando sobre região, tia foi ler e pesquisou na internet quais as cidades de cada região com mais casos de Covid-19. Bem, gente, no Nordeste, aqui onde a gente mora, a nossa região, a cidade com mais casos de Covid-19 é Fortaleza. No Sudeste, é São Paulo. No Norte, Manaus. E no Centro-Oeste, é o Distrito Federal. No Sul, Florianópolis. Aproveitando que eu estava pesquisando sobre regiões, eu fui ler também sobre o clima de cada região. Gente, é bem interessante. No Norte, aquela parte pintadinha de verde, tá? O clima é equatorial, ou seja, ele é quente, variando com a temperatura entre 24 e 26 graus. O clima é um pouquinho mais frio do que o daqui do Nordeste, tá, gente? Aqui no Nordeste, nós temos um clima equatorial, úmido e tropical. O Nordeste, ele é dividido em sub-regiões, tá? Tia depois vai mostrar para vocês direitinho. O Nordeste não, Pernambuco é dividido em sub-regiões. Então, o clima aqui, ele varia muito. Mas, na maior parte, o clima é equatorial úmido e tropical. Uma temperatura média anual entre 20 e 28 graus. É um pouquinho quente. No Sudeste, gente, ocorre um clima tropical. É quando a temperatura média anual é de 20 graus. É bem frio, hein? No Sul, o clima predominante é o subtropical. A temperatura média anual é de 14 e 22 graus. E no Centro-Oeste, o clima da região é tropical semiúmido e as chuvas são frequentes no verão. Nos meses mais quentes, a temperatura varia entre 30 e 36 graus. Gente, como é quente, hein? Mas no mês mais frio, a temperatura média oscila entre 15 e 24 graus. Claro, minha gente, isso é a temperatura, o clima, da maior parte de cada região. O Brasil, ele é muito misto. Para a gente estudar o clima, vegetação, a gente precisa detalhar bem mais. Mas a tia aqui, ela trouxe o clima da maior parte. Então, no Norte, o clima é equatorial. No Nordeste, o clima é equatorial úmido e tropical. No Sudeste, ocorre o clima tropical. No Sul, o clima predominante é o subtropical. E no Centro-Oeste, o clima da região é tropical semiúmido. Isso, nós estamos falando da maior parte de cada região, tá? Depois, nós temos que estudar com calma e com detalhes cada região do Brasil. Isso é um assunto muito longo e muito gostoso de se aprender, porque a gente começa a observar
como é grande o nosso país, tá? Como é grande, como é rico, como é bom aprender sobre o lugar que a gente mora, né? Sobre a nossa casa. Bem, gente, a tia também trouxe para vocês, depois o caderno de atividades traz para vocês pintarem um mapa, né, do Brasil em branco e para vocês pintarem com cores cada região, parecido com aquele que eu trouxe para vocês, que eu pintei de verde a região norte, de vermelho a região nordeste, de laranja a região centro-oeste e de amarelo a região sudeste e de roxinho a região sul. Então vocês vão fazer a mesma coisa aqui nesse mapa do Brasil em branco, onde ele traz a legenda e pede para você pintar cada região de uma cor diferente, tá certo, gente? Bem, aí já que a gente está falando sobre regiões e estamos falando sobre o nosso grande país, qual seria a região, quantos habitantes teria por cada região, né, gente? Qual a região mais habitada, não é? Com a maior parte de população. Então, tia trouxe um mapa para vocês, tá pintado aqui, ó, de verde. De verde, quantos habitantes tem na região norte? De azul, tá representando o nordeste. Quantos habitantes tem na região nordeste? Observem aí. E quantos habitantes tem na região centro-oeste? Tá de amarelinho. Quantos habitantes tem na região centro-oeste? Centro-oeste não, desculpa. Sudeste, aí tia pintou de vermelhinho. E quantos habitantes tem na região sul? Você vai observar. Tia não vai dizer, né? Você vai ter que pensar aí, observar, ver a quantidade. E você vai me dizer qual a região que tem o maior número de habitantes, tá? Bem, aí nós vamos continuando respondendo o nosso caderno de atividades. Por isso que eu trouxe esses conceitos para vocês, porque na letra A ele pergunta assim, quantos habitantes há em cada região? Então, você volta no vídeo, dá uma olhadinha, porque a tia trouxe o mapa, tá? Esse mapa, gente, ele baseia-se na pesquisa do IBGE de 2015, tá? Foi o mais recente que a tia encontrou, colorido e pintadinho para vocês entenderem melhor, tá? Então, vocês podem responder de acordo com o mapa de 2015, tá? Qual o clima de cada região? A gente falou há pouco tempo sobre o clima de cada região, né? E qual a região com o melhor desempenho em obedecer o isolamento social? Essa aí é a pergunta da letra C. Bem, a gente pode voltar para o gráfico da página 19. A parte menos pintada, tá? A partezinha no gráfico menos pintada representa que região? Se essa região ela tem menos casos de Covid-19, então é a região onde as pessoas estão mais, né, obedecendo, tem o melhor desempenho em relação a obedecer o isolamento social. Se as pessoas estão ficando mais em casa, elas com certeza estão transmitindo menos o vírus. Então, teremos nessa região menos casos de Covid-19. Tá? Hoje o vídeo foi um pouco mais longo porque o assunto é muito complexo. Em uma aula não dá para falar sobre população, clima, regiões, é um assunto muito longo. Então, na próxima aula, provavelmente a tia vai trazer mais detalhado sobre as regiões do Brasil, sobre o nosso país lindo e maravilhoso aí, com fotos, vai ser bem legal, tá, gente? Então, um beijo para vocês, não esqueçam de registrar as atividades, qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar vocês. Beijo, garotada!